Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é o professor Oswaldo Dias para mais uma aula e hoje vamos falar sobre o autoritarismo. O que é o autoritarismo? Você sabe? Se não sabe, fique aí e vá anotando. Se não entendeu, volta o vídeo para o vídeo e aí faça as suas devidas anotações para que você possa conversar a respeito sobre o tema autoritarismo sem medo algum. Pois bem, o que é o autoritarismo? Pergunto eu e respondo ao mesmo tempo também. Bom, é um sistema, de liderança pelo qual o líder, tem poder absoluto e totalitário e ele implementa aí os seus desejos ou objetivos, logicamente, e regras sem buscar orientação e conselho dos seus seguidores. Por isso que ele é autoritário. Isso significa que esse sistema, de liderança, ele é caracterizado, fique bem claro aí para que você possa entender, por um poder central, pela repressão das liberdades individuais dos cidadãos, ou seja, um governo autoritário ou uma pessoa autoritária, ela acredita que a liberdade é secundária, ou seja, secundária que a ordem social e que essa ordem deve emanar de uma pessoa, ele, o autoritário, ou seja, o líder é o supremo poder, e não existe aí autoridade superior a ele ou ela. Significa que, em outras palavras, os autoritários acreditam que a liberdade individual ela pode ser então aí, meu caro aluno, limitada ou de forma a ser suprimida para manter aí a ordem na sociedade. Para que você entenda, os autoritários eles não acreditam que o povo possa ser confiável para poder exercer a liberdade individual de maneira que seja para ele civilizada. Significa que o autoritarismo entre os mais antigos sistemas, está entre os mais antigos sistemas de liderança e tem sido aí praticado por grandes nações há milhares de anos. Não é algo novo falarmos de regimes autoritários, beleza? Quero que você entenda que o termo regime autoritário, em seu sentido assim, mais amplo, ele vai abranger ou abrange todas as formas de governo antidemocrático, ou seja, em comparação com as democracias, um regime autoritário, ele não mantém as instituições e procedimentos de participação e competição política, por exemplo, direitos fundamentais e o controle de poder, característicos de uma democracia. Então, por esse motivo, não possui a legitimidade democrática. Entendeu? Eu quero dizer, quando a gente fala de um regime autoritário, isso significa que, numa visão mais restrita desse termo, o regime autoritário ele representa aí uma forma específica de governo autocrático, que foi assim especialmente diferenciada dos regimes totalitários. Pois bem, aí você se pergunta, e a história do autoritarismo? Onde fica aí, professor Oswaldo? Bom, as sociedades humanas, elas sempre exercitaram aí o autoritarismo ao longo da história. A maioria dos reinos antigos, por exemplo, exerciam aí o autoritarismo, ou seja, onde um monarca exercia o poder absoluto e completo e tomava todas as decisões relativas ao povo e também ao reino. Ou seja, estes monarcas, para você entender, eles usavam a manipulação ou mesmo a força para fazer com que seus súditos seguissem aí as leis, as regras estabelecidas. Porém, conquanto a forma moderna de autoritarismo tem as suas raízes em monarcas, por exemplo, os eslavos, que governaram aí a Europa nos séculos 17, 18, 19. Então, esses monarcas, para você entender, vá anotando aí para não esquecer, praticavam o chamado autoritarismo para se distinguirem dos monarcas constitucionais, que governavam outras partes da Europa, como por exemplo a Grã-Bretanha, Então aí você tem aí, ou a Inglaterra, Então você tinha aí essa forma de governo, constitucional. Mas e onde entra aí as características do autoritarismo para que você possa entender, meu caro aluno? Bom, existem diversas ou várias características que definem de uma forma autoritária de liderança, uma característica que é primordial
né, é que o líder ele tem o poder absoluto no funcionamento de um país ou organização, como já citei minutos atrás. E aí, como resultado, a gente tem o poder absoluto. As decisões do líder são finais e não podem ser comprometidas ou questionadas. Isso quer dizer o quê? Que o processo de tomada e decisão, né, é, portanto, direto, já que o líder ele exige pouco ou nenhum conselho, porque ele, né, é o absoluto, né, aquele que está acima de todos. Ele não precisa de conselhos. A palavra dele basta e todos têm que seguir. Então, esse processo de tomada de decisão em um sistema autoritário, ele é rígido, né, e totalmente dependente, né, dos desejos de quem? Do líder. Significa que os subordinados têm aí uma entrada limitada na operação, na organização ou país, porque o líder, com as suas características que lhe é peculiar, ele manda e desmanda, ou seja, na maioria dos casos, o líder, né, usa aí a coerção, a manipulação ou força bruta para fazer com que os seus subordinados ou súditos atendam aí aos seus objetivos, entendeu? E aí você tem então, para finalizar a nossa aula de hoje, né, sobre o autoritarismo, né, as características de um autoritário, ou seja, de um governo autoritário. Em um sistema político, por exemplo, né, os líderes eles não confiam em seus seguidores e sentem ali que os assuntos devem ser controlados, porque um governo autoritário ele é caracterizado pelo pluralismo político, ou seja, limitado, logicamente, com opositores políticos do regime vigente, governante, e que enfrentam aí restrições que são impostas pelo líder autoritário. Então você vê aí que o líder autoritário ele concentra todos os poderes única e exclusivamente em suas mãos e para ele pouco importa a opinião do povo ou de outras pessoas próximas a ele, porque ele tem o poder absoluto e autoritário e vai fazer de tudo para implementar, né, os seus objetivos, as suas regras, a sua orientação, né, e conselho dos seus seguidores, enfim. Esse é o sistema de liderança que é caracterizado aí pela repressão das liberdades individuais dos seus cidadãos. Na aula de hoje você ficou sabendo um pouquinho mais sobre o que é o autoritarismo. Se esse conteúdo ele foi relevante para você, já peço aí que você assine o canal, inscreva-se, porque aqui você vai ter sempre uma aula por dia. Vejo você na próxima aula, meu caro aluno, minha cara aluna, e